Aleluias. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Estão felizes? Aleluias. Acho que não estão felizes não, amados. Porque esse amém aí foi fraco, hein? Os irmãos estão felizes? Amém? Glória a Deus. Nós estamos num culto de Jubraque, jovens, né? Jovens é força. Amém, amados? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui hoje como step, né? A ministração era para ser feita pelo evangelista Lucas. E por motivo de saúde ele não pôde estar ministrando a palavra do Senhor hoje. Mas nós sabemos que o step, amados, ele tem uma função muito importante, né? O step ele só funciona se ele estiver cheio. Step vazio não funciona para nada, né? E ainda essa manhã o Senhor já estava mostrando para mim a função do step, né? Saímos para realizar um batismo, passando o pedágio, aleluia, o meu pneu dianteiro murcha e vai uma batalha para trocar o pneu, né? Olhamos lá, o pneu não tinha nada nele, a válvula simplesmente resolveu vazar, né? E nós mantemos firme no propósito, naquele sol quente, trocamos, mas chegamos no local, né? Realizamos ali o batismo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele, olha, ser step não é problema. Agora ser step vazio, isso é problema. Amém? Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, abra a sua Bíblia. No livro de Daniel, capítulo 1. Glória a Deus. Quero trazer, aleluia, aos irmãos, algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Nesse culto de louvor e adoração ao nome santo do Senhor, a qual nós temos um grupo grande de jovens, né? Jovens que têm feito a diferença no reino dos céus. Aleluia, que têm buscado a tua face de uma maneira sincera e verdadeira. E tem experimentado as coisas lindas que o Senhor tem revelado a nós, né? Daniel, capítulo 1, a partir do verso 1. Quem encontrou, diga amém. Palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor o entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos seus utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa dos tesouros de seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruído em toda a sabedoria, e sábios em ciências, e entendido no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio, aleluias, do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei, e do vinho que eles bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber a Daniel, pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias, e a de Sadraque, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Verso de número 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Curva sua cabeça. Deus,
A tua palavra, ela é a verdade. A tua palavra que liberta, a tua palavra transforma, é a tua palavra que restaura e nos traz direção, Pai, para caminharmos contigo. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu lhe peço permissão para transmitir a tua palavra ao coração da tua igreja, Senhor. Que o Senhor venha usar a minha vida como canal de bênção. Que tudo, meu Pai, venha a ser direcionado diretamente do trono da tua graça para com as nossas vidas, e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Podeis se assentar nessa noite, glória a Deus. Aleluias. Palavra do Senhor aos nossos corações. 4 jovens retirados do seu habitat natural, local a qual foram ensinados, e muito bem ensinados, local ao qual aprenderam a conhecer e obedecer o Senhor, a qual decidiram ser servos, a qual decidiram viver verdadeiramente para o Senhor, adorando, buscando Ele, aleluias, de todo o seu coração. E a palavra do Senhor diz que então eles são retirados, são levados para a Babilônia. E ao chegar lá, a primeira coisa que oferecem para eles é que eles fossem tratados com aquilo que havia de melhor na Babilônia. Talvez aquilo que poderia corrompê-los, talvez aquilo que poderia arrancar o seu foco, tirar a sua visão daquilo que eles aprenderam. Mas a palavra do Senhor no versos 8 nos chama a atenção que Daniel, ele puxa a responsabilidade para si. Daniel, nos 4, ele decide ser um líder. Ele decide tomar uma posição. Ele decide tomar a dianteira e não se contaminar, porque ele entendia que os ensinamentos que foram realizados a eles, a qual eles aprenderam na sua terra de origem, ensinava que eles deveriam servir a Deus, independente do local que eles estivessem. Porque, aleluia, o que faziam eles, um servo de Deus, não era o ambiente, não era o local, mas sim o compromisso e a fidelidade que eles assumiram diante do Senhor. Não é o ambiente que vai fazer você ser mais crente ou menos crente, aleluias, porque não é o local que faz o cristão, mas é o cristão que faz o local que ele vai estar. E quando nós servimos a Deus na essência, de corpo, alma e espírito, de todo o nosso coração, você pode chegar no ambiente mais podre, que esse ambiente vai se tornar diferente, porque verdadeiramente acaba de entrar um servo de Deus, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo sobre a sua vida, aleluias. E quando nós vivemos dessa forma, e decidimos dizer não para o pecado, não para as iguarias que esse mundo nos oferece, nós vamos começar a viver coisas novas. Nós vamos começar a viver algo diferente diante do Senhor. Nós vamos começar a viver exatamente aquilo que Jeremias diz no capítulo 33. Se nós clamamos, Deus vai responder e vai nos anunciar coisas grandes e ocultas que eu e você ainda não experimentamos. Mas para você ter algo experimentado diante do Senhor, você precisa ser diferente. E a palavra do Senhor diz que Daniel foi diferente. Talvez a reação daqueles jovens que chegaram junto com eles se deslumbraram, porque afinal de contas estão entrando num palácio que tem do bom e do melhor, coisas que talvez eles não tinham experimentado ainda, e nem teve a oportunidade, aleluia, de conhecer, deslumbrado com aquilo que os olhos veem. Mas Daniel tinha contigo, aleluias, que tudo aquilo que estava diante dos seus olhos não se comparava à glória que Deus tinha preparado para aqueles que perseverarem fielmente no Senhor Jesus Cristo. E agora entre a palavra do Senhor vai dizer, olha, Daniel decide não se contaminar. Mas que jovem corajoso, jovem cheio de ousadia. Agora Daniel está contrariando uma ordem do rei.
Daniel não queria saber o que queria acontecer. Ele falou: olha, eu não vou me contaminar. E automaticamente agora nós vamos ver Daniel chamando, aleluias, os seus companheiros, falando: olha, nós não vamos contaminar. E essa palavra diz, sabe o que acontece? Quando você anda com um jovem cheio do Espírito Santo, jovem que decidiu renunciar ao mundo, jovem que falou não para o pecado, esse jovem cheio do Espírito, ele vai fazer você também caminhar no caminho da luz, juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Entenda uma coisa: anda com um jovem cheio do Espírito Santo, anda com um jovem cheio da autoridade, anda com um jovem que te leva para aproximar cada vez mais de Deus. Ei, começa a olhar à tua volta, começa a olhar com quem você anda, começa a olhar, aleluia, com quem você conversa, porque Deus está levantando nessa noite uma geração de jovens disposto a renunciar aquilo que o mundo tem para oferecer. Aleluias. Jovem cheio do Espírito, amados. E quando nós andamos com pessoas que diz não para o pecado, independente das consequências, não quero saber, aleluia, o que vai pensar, eu quero entender o que Deus está pensando exatamente de mim. E a palavra no verso 8 vai dizer: Daniel assentou no seu coração. Eu não sei se os irmãos lembram, na última vez que eu ministrei aqui em Guiratinga, trouxe um versículo em Provérbios, que de tudo que se deve guardar, guarda o quê? Porque dele é a saída para... Daniel, aqui dentro não se corrompe. Aqui dentro não se corrompe. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. E no 9 vai dizer: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Entenda uma coisa: quando você é firme nos propósitos que Deus chamou você, o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai te dar graça, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te exaltar naquele lugar que muitos tentaram te humilhar. O Senhor simplesmente vem com a tua misericórdia, estende sobre a tua vida, e você vai ser honrado para que o nome dele seja glorificado sobre a tua vida e também através dela. Entenda uma coisa: nós não podemos nos corromper dentro daquilo que Deus nos chamou, e Deus nos chamou para um propósito. Nessa noite já ouvimos falar que nós somos, aleluia, povo eleito por Deus, a nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Mas uma coisa nós temos que entender: que nós fomos chamados para anunciar as virtudes. A virtude daqueles que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. E quem nos chamou foi o nosso Senhor Jesus, Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aleluia. E quando o Senhor chama, você entenda uma coisa: se Deus me chamou para anunciar a virtude, eu preciso ser diferente, porque o Senhor fala que eu sou a imagem e semelhança dele. Então eu tenho que representar Jesus nas minhas atitudes, eu tenho que representar Jesus na minha fala, eu tenho que representar Jesus na minha maneira de viver sobre a face dessa terra. Aleluia. Eu preciso representar Jesus. E para representar Jesus, primeiro passo: renunciando o pecado, levando uma vida de santidade diante do Senhor. Não importa o que o mundo vai pensar, amados, não importa o que o mundo pensa de você. Entenda uma coisa: o que importa é aquilo que o Senhor pensa ao seu respeito. É isso que importa. Aleluias. E Deus espera algo de mim e de você: que nós sejamos o representante legítimo dele, que nós falamos não para o pecado. Ei, aleluias. Faz isso, jovem. Isso não tem nada a ver. Mas Daniel, uma porçãozinha de comida,
vai fazer bem para você, vai engordar você. É só um copinho de vinho, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Um bocadinho de comida. Mas a palavra do Senhor diz que Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Aquilo que não tem nada a ver para o mundo, Daniel sabia que diante de Deus tinha uma importância muito grande. E a preocupação de Daniel era: ei, o Senhor não me chamou para contaminar com as iguarias desse mundo. O Senhor não me chamou, aleluia, para andar feito um ímpio lá na terra. O Senhor não me chamou para trocar palavreado que não representa um servo de Deus. Deus me chamou para ser diferente nas minhas atitudes, na minha forma de falar. Ei, eu sou um representante legítimo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Representante de Deus não se mistura, ele não se embaraça com as coisas desse mundo, ele se afasta daquilo, aleluia, que afasta ele de Deus, porque ele entende que ele é um representante. Na onde ele vai chegar, alguma coisa vai ter que acontecer diferente, porque não é o ambiente que faz o crente, mas é o crente que faz o ambiente. Então aonde ele chegar, vai ter que ter diferença, aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa, amados, tem crente se vendendo, tem crente se levando pelas coisas que o mundo está oferecendo. Tem crente, aleluia, de forma anônima. Tem crente vivendo de forma oculta. Tem crente que chega no ambiente, está pior do que pessoas que não servem a Deus. Mas Deus nos chamou para ser diferente. Deus nos chamou para sermos igual ao mundo. Deus nos chamou para sermos diferentes. Sabe o que acontece? Aonde você chegar, as pessoas vão ter que olhar para você: ei, ali vem um homem de Deus, ali vem um jovem cheio do Espírito Santo, ali vem um jovem com a autoridade de Deus, ali vem aquele jovem que dá glória a Deus e aleluia. É esse jovem, é essa pessoa que Deus chamou você para representá-lo. Glória a Deus. E agora a palavra vai dizer: olha, e Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele aos vossos rostos, aleluias, mais triste do que as dos jovens, aleluias, do que os jovens que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então Daniel disse ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta. Olha que coisa linda. Pedro e João decidem ir para o templo adorar, orar, buscar a face do Senhor, revestir-vos da presença de Deus. E diz a palavra que quando ele chega lá, tem um homem pedindo esmola para eles, pedindo esmola, e ele simplesmente olha para aquele homem e diz para ele: olha para mim, olha para nós. E aquele homem fita os seus olhos sobre os dois. E ele vai dizer: olha, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, você tem que apresentar aquilo que tem dentro de você. Você tem que apresentar ao mundo, você tem que apresentar às pessoas aquilo que você veio buscar dentro da casa do Senhor, ao compromisso, aleluia, que você tem diante do Senhor. E quando você é cheio do Espírito Santo, as pessoas que vão chegar perto de você, te oferecendo alguma coisa, você vai dizer: ei, olha para mim, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, nessa noite, glória a Deus. Olha para mim, olha para mim. Ele está dizendo: ei, aqui você está falando com qualquer um não, meu amigo.
Você está falando com alguém cheio do Espírito Santo, alguém que tem intimidade com Deus, alguém que ora, Deus ouve, alguém que tem, aliás, o conhecimento do poder daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora Daniel faz a mesma coisa, fala: olha, experimenta. Daniel chama a responsabilidade mais uma vez para ele, amados. Daniel fala: experimenta, aleluias, experimenta, peço-te os teus servos 10 dias. Ele está dizendo: me dê 10 dias, apenas 10 dias. Se 10 dias você não vê o que meu Deus é capaz de fazer, eu largo tudo, abandono tudo, eu vou comer dessa comida, vou beber dessa bebida, aleluia, me dar apenas 10 dias, 10 dias é o suficiente. Se o meu Deus não agir em 10 dias, eu largo tudo. E a palavra do Senhor diz que agora ele pede 10 dias, aleluias, e fazendo o que desse legumes a comer e água para beber. Agora ele abre mão de tudo aquilo que o rei oferecera para ele. Ele falou: não, eu quero apenas legumes e água. É apenas nessa simplicidade, é apenas naquilo que o mundo fala que não vai dar nada, que Deus vai fazer algo diferente na tua vida. Entenda uma coisa: o mundo está falando para você: ei, vai dar tudo errado porque você está fazendo as coisas de uma forma muito simples. Ei, Deus, ele habita no meio da simplicidade. É na simplicidade que Deus vai te honrar. É no pouco que Deus vai fazer você chegar no muito. Entenda uma coisa: você só precisa aprender a confiar no Senhor, porque se você confiar no Senhor, se prepara para ter uma nova vida diante de Deus, porque Ele tem algo preparado para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Agora ele vai lá e pede 10 dias. E a palavra do Senhor vai dizer então, aleluias, no verso de número 13: então se veja diante de ti a vossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te haja com os teus servos. 14: e ele, aleluias, conveio nisso e o experimentou os 10 dias. E ao fim de 10 dias, pareceram seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam da porção e do manjar do rei. Dessa sorte, o despenseiro tirou porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhe dava apenas legumes. Ora, e esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência e a todas as letras e sabedoria, mas Daniel, Deus deu entendimento e toda visão e sonhos. Aleluia! Vale a pena permanecer fiel ao Senhor, vale a pena ficar firme aos pés do Senhor, vale a pena renunciar aquilo que o mundo tem para nos oferecer diariamente, porque mais tem o Senhor para entregar para o teu povo mediante a tua fidelidade. Aleluias! Nós estamos no culto, aleluias, de louvor e adoração. E entenda uma coisa, que vale a pena você perseverar no Senhor. Vale a pena você representar Jesus. Vale a pena você andar com Jesus. Vale a pena você não abrir mão de Jesus. Abra mão de tudo, mas não abra mão de Jesus. Abra mão de tudo, arranca tudo que te afasta de Jesus, mas não permita que tudo arranque Jesus da sua vida. Entenda uma coisa: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Perca tudo, mas não perca Jesus. Mas não deixa que tudo arranca Jesus da sua vida. Entenda uma coisa: andar com Jesus é a certeza de vitória. Andar com Jesus é a certeza de que nós trilhamos um caminho vitorioso em Cristo Jesus. Abraça Jesus, gruda em Jesus, anda com Jesus, almoça com Jesus, janta com Jesus, toma café da manhã com Jesus. Não larga de Jesus por nada. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluias. Deus é maravilhoso. Vale a pena servir a Ele. Vale a pena. Vale a pena, amados. A palavra do Senhor vai dizer que José foi vendido pelos seus irmãos. É vendido como escravo, comprado por Potifar.
Potifar coloca ele na sua casa. José é todo correto. Entenda uma coisa: não é o ambiente que faz o crente, mas é o crente que faz o ambiente. Aonde chega uma pessoa cheia do poder de Deus, aonde chega um servo de Deus, aonde chega um crente temente a Deus, o ambiente que era treva passa a se tornar luz, o ambiente a qual era ruína passa a se tornar vitória, porque é o crente que faz o ambiente, não é o ambiente que faz o crente. Aleluias! E a palavra do Senhor diz que José, quando entra na casa de Potifar, Potifar designa algumas funções, ele começa a fazer com excelência. Fazer com excelência, talvez nós vamos pensar que, mas José ele era caprichoso. Mas José não murmurava, José não reclamava, aleluia. José não ficava, aleluia, falando mal de ninguém. Ele simplesmente acatava aquilo lá, glorificava a Deus, orava a Deus. E agora Potifar olha para ele e vê que então Deus era com José. Talvez os irmãos pensaram que tinha tirado tudo de José, mas tudo estava com José, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus era com José. Agora vem novamente, chega a oportunidade de José desonrar a Deus. José fala: epa, ele confiou tudo aqui para mim. Por acaso sou algum bobo, né? Vou pecar contra meu Deus. Eu não estou preocupado com Potifar. O meu compromisso não é com Potifar, o meu compromisso não é com a mulher de Potifar, o meu compromisso é com o Senhor dos Exércitos, aquele que me elegeu, aquele que me chamou, aquele que me arrancou lá das trevas para a tua maravilhosa luz. O meu compromisso é com o Senhor, aleluia. Entenda uma coisa: enquanto o seu compromisso for com Deus, você vai dizer não ao pecado. Enquanto você ter compromisso com Deus, você vai dizer não às iguarias dos reis. Enquanto você tiver compromisso com Deus, você vai trilhar caminho de vitória. Aleluias. E agora a palavra do Senhor vai dizer que então, mais uma vez é jogado num cárcere. Tudo para desistir. Eu faço tudo certo, eu digo não às iguarias do rei. Eu estou fazendo o ambiente de trevas se tornar um ambiente mais agradável, um ambiente de luz. Mas está dando tudo errado. Caí novamente agora para a prisão. E a palavra do Senhor vai dizer que mais uma vez ele vai lá. Entende que não é o ambiente que faz o crente. Eu não sei se os irmãos estão entendendo a palavra. Não é o ambiente que faz o crente, mas é o crente que faz o ambiente. Entenda uma coisa: Deus tem colocado em lugares diferentes para você fazer a diferença, não para você se corromper com o lugar que você está frequentando. Deus te chamou para ser luz e não para ser treva. Então começa a mudar a sua forma de viver, as suas atitudes nos locais a qual você está frequentando. Porque o crente faz o ambiente não faz o crente. Aleluia! Louvado seja Deus. Mas Deus era com José. Deus era com José. E agora José no cárcere. E Deus lembra dele. E agora pega aquele que pensaram que arrancaram tudo, mas mal sabia que tudo estava com ele. E quando tudo está com você, amados, quando tudo está contigo, ainda que as portas todas estejam fechadas, mas quando aquele que era e aquele que sempre será, o grande eu sou, disse: abre, abre. E aleluias, o grande eu sou quando entra com a providência na tua vida, quando você começa a aprender a confiar nele, quando você começa a aprender a acreditar naquilo que tem de promessa na tua palavra para nossas vidas. Se prepara para viver algo novo de Deus na tua vida. Talvez você pode dizer nessa noite: pastor, está encerrando 2021, eu não consegui nada. Entenda uma coisa: Deus te trouxe aqui nessa noite porque você precisava entender
que você estava buscando, aleluias, que o ambiente fizesse a diferença na tua vida, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você vai fazer a diferença no ambiente que você está pisando. E quando você entender isso, se prepara, porque as portas vão se abrir, as bênçãos vão começar a chegar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Porque é assim que Deus faz. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E se Deus começou uma obra na tua vida, se prepara, porque Ele vai concluir, Ele vai finalizar. E pode ter certeza que a maneira que Deus finaliza, eu e você não podemos nem mesmo imaginar, porque é muito, 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 muito melhor do que eu e você possamos imaginar. Entenda. Mateus, que felicidade ver você aqui, meu filho. Que alegria ver você aqui. E quando nós entendemos isso, nós vamos entender que Deus está levantando uma geração eleita, diferente, aleluias, para impactar essa nação. Nós estamos no culto profético, pastor Ronaldo. Nós estamos em um culto profético. Entenda uma coisa. Essa é a geração que Deus está levantando para impactar essa nação. Essa é uma geração que Deus está levantando com ousadia, com autoridade, para pisar em terras estranhas e começar a fazer a diferença na onde colocar as plantas dos seus pés. Chegou o momento de jovens cheios do Espírito Santo adentrar em território do inimigo e proclamar o nome do Senhor Jesus, anunciar o ano aceitável, dizer que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta, transforma a vida e prepara o povo para morar no céu. Aleluia! Glória a Deus! Essa geração está aqui nessa noite. É essa geração que Deus está levantando, aleluia, do estado de Mato Grosso, para fazer a diferença, para anunciar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Aleluias. Entenda uma coisa: você está inserido. Você está inserido em algo diante do Senhor. Existe um propósito. Existe um propósito de Deus para conosco. Deus simplesmente quer que nós aprendamos a obedecer, a confiar no Senhor. Ele quer que nós entregamos a Ele de todo o nosso coração, de corpo, alma e espírito, buscando a Ele, aleluias, com sinceridade. Porque o Senhor Jesus Cristo simplesmente, Ele quer, aleluia, nos abençoar. Aleluias, porque o Senhor, aleluias, Ele tem algo maravilhoso para conosco. E se nós entendermos isso nessa noite, nós vamos entender, aleluias, aquilo que o Senhor Jesus quer dizer. Aleluias, porque lá no livro do profeta Joel, ele vai dizer que Ele derramará do teu espírito sobre a toda a carne, que os vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão, mas os jovens andarão em visão. Deus está levantando jovens com visão de reino, com visão de salvação, com visão de anunciar e proclamar o ano do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jovem cheio de visão, jovem com autoridade, com o poder do Espírito Santo. Aleluias! Vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, mas os jovens, entendam uma coisa: o Senhor permite 4 jovens sair da sua terra, e esses 4 jovens iriam honrar a Deus diante de toda aquela nação.
Aqueles 4 jovens iam ter experiência com Deus, mas tudo começou através de uma fidelidade, através de uma renúncia. Assim como eles chegaram diante daquilo que foi proposto para ele, lá na frente o Senhor iria honrar. Lá na frente, Sadraque, Mesaque e Abidnego ia ser jogado numa fornalha de fogo, e o Senhor entraria com ele naquela fornalha e não deixaria que nada acontecesse com ele, para que todo joelho se dobrasse e reconhecesse que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Jovens andarão em visão. Deus está levantando esses jovens. Sabe o que Deus está querendo dizer nessa noite? Vocês farão a diferença. Vocês farão a diferença. Deus vai usar a vida de vocês para impactar esse estado de uma forma diferente, com uma visão de reino, com uma visão de igreja, como uma visão de unidade, da maneira que tem que ser a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus, unido, bem ajustado, totalmente ligado, aleluia, buscando o mesmo propósito, que é anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é anunciar que Jesus Cristo salva, levando o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, saqueando o inferno e povoando o reino de Deus. Aleluia! Você precisa entender, Deus te chamou, Deus te elegeu. Você não está aqui nessa noite por acaso. Talvez você diz: mas eu vim aqui por acaso. Não, Deus preparou, Deus trouxe, Deus faz do jeito dele. É da maneira que o Senhor quer, não é do nosso jeito. Aleluias! A irmã Simeia disse: olha, o homem pode até planejar, mas quem vai executar, quem vai determinar a maneira de fazer é o Senhor Jesus Cristo. Sempre vai ser do jeito que o Senhor quer e não do nosso jeito. Aleluias! Mas eu digo para você uma coisa: não desista. Não desista. Pastor, mas está doendo. Pastor, não desista. Está difícil, pastor, não desista. Eu estou sem força, pastor, não desista. Eu estou sem ânimo, pastor, não desista. Permanece firme no Senhor. Aguenta firme. Essa prova vai passar, essa luta vai passar, e o tempo de Deus de honrar vai chegar na sua vida. Mas não desista. Permanece firme. Permanece fiel no Senhor, porque vocês são promessa. Os jovens terão visão. E quando nós falamos sobre visão, nós estamos enxergando além daquilo que os nossos olhos podem ver. Nós estamos olhando daquilo que Deus vai fazer lá na frente. Nós não estamos andando por vista, mas agora nós aprendemos a andar por fé. E quando nós andamos por fé, nós vamos caminhar sobre as águas. Quando nós andamos por fé, aleluias, aleluia, nós vamos passar entre as águas, mas o Senhor vai abrir as portas. O Senhor vai trabalhar, vai agir sobre as nossas vidas. Entenda uma coisa: eu creio que todos que estão aqui, amados, andarão em visão. Mas entenda uma coisa: foram vários jovens que foram levados para a Babilônia. Vários. Mas 4 decidiram ser diferente. 4 decidiram não se contaminar. 4 decidiram ser fiel ao Senhor. 4 decidiram não largar e não abandonar a sua fé. 4 decidiram falar: se for para pagar um preço, mas não largar Jesus, vamos pagar o preço. Pode nos arrancar tudo, mas o tudo não vai arrancar de nós. Enquanto tudo estiver conosco, aleluia, que é o Senhor Jesus Cristo, pode vir o que vier, mas nós vamos vencer. Pode vir gigante, mas gigante vai cair. Pode vir tempestade, mas a tempestade vai passar.
pode vir luta, mas a luta vai terminar, porque eu sou certo naquele que me chamou, aquele que me chamou das trevas. Ele não me chamou de lá, do charco de lodo, para me trazer para a luz, para me fazer um perdedor, mas Ele me chamou para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluias. Não desista. Se coloca sobre vossos pés. Aleluias. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foram tirados da sua terra, levados para a Babilônia, o lugar a qual as ofertas eram grandes. José foi tirado do meio do seu povo, vendido como escravo, enviado para o Egito, mas não decidiu se contaminar. Não é o ambiente que faz o crente, mas é o crente que faz o ambiente. Aleluia. Sabe o que o Senhor está querendo dizer nessa noite? Ei, quando você chegar na sua casa, você vai estufar o peito. Aleluia. E vai chegar com autoridade e falar: casa, eu entendi que é o crente que faz o ambiente. E a partir de hoje essa casa pertence ao Senhor Jesus. A partir de hoje essa casa, aleluia, vai experimentar, aleluias, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai chegar no seu esposo, na tua casa, e vai dizer: eita, o crente faz o ambiente, né? A partir de hoje eu profetizo casamento abençoado, lares restaurados, família abençoada. Você vai chegar no seu trabalho, aleluias, daquele jeito, cheio da autoridade, e vai dizer: olha, eu tive um final de semana abençoado, a qual eu aprendi que o crente faz o ambiente. Então o meu trabalho pertence ao Senhor Jesus, e a partir de hoje aqui quem manda é Ele. Aleluias. Não é o ambiente que faz o crente, amados. Entenda uma coisa, Deus está dizendo para nós: ei, muda a sua postura, muda a sua visão. Você vai andar por visão. Os nossos filhos profetizarão, os velhos serão sonhos, mas você terá visão. 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 Então anda como servo de Deus, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Chega lá e profetiza: ei, aleluias. Sabe aquele lugar que até ontem você frequentou? Que as pessoas olhavam para você e viam um agente secreto. Sabe? Aquele lugar que talvez até hoje, antes de vir para cá, as pessoas olhavam para você, um agente secreto infiltrado. Não sabia que você proclamava, que professava um Deus poderoso. Que as pessoas olhavam para você e não sabiam identificar se você servia a Deus ou não. Quando você chegar nesse ambiente, você vai arrancar a armadura e a vestimenta de agente secreto, e vai assumir verdadeiramente, aleluia, a vestimenta e a armadura do servo de Deus. Para quando as pessoas baterem o olho em você, não vai mais ver o agente secreto, mas vai ver um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque você não deve em momento nenhum envergonhar do Senhor. Deus não chamou você para se envergonhar dele. Deus chamou você para ser um anunciador das virtudes dele, que chamou você. Sabe o que isso quer dizer? Você precisa falar como Jesus, andar como Jesus, viver como Jesus. As pessoas têm que olhar para você e ver tudo em você, e lembrar Jesus sobre a sua vida. Se prepara, jovens. Se prepara. 4 jovens não se contaminaram.
Deus honrou nas posições mais altas naquele lugar. O outro vendido como escravo, foi funcionário dentro de uma casa de Potifar, jogado no cárcere e tornando governador do Egito. Entenda uma coisa: honra a Deus em tudo. Honra a Deus em tudo. Honre a Ele. Honre a Ele. Você quer representar Jesus? Comece honrando. Comece honrando na tua casa. Comece honrando no seu trabalho. Comece honrando, aleluias, nas redes sociais. Honre a Deus nas redes sociais. Será que o Senhor olhasse para você nas redes sociais, você honraria ou desonraria Ele? Honre a Deus em tudo. Vigie naquilo que você vê, naquilo que você aceita entrar para você. Entenda uma coisa: renuncie. Geração que renuncia o pecado. Geração que faz a diferença. Então comece a partir de agora. Aleluias. Começa a fazer a diferença.